partir de agora, você ouve Elas por Ela. Apresentação Edileide Vilaça. Ela é atriz e produtora cultural. É uma artista que transita por diversas formas de expressão, do cinema ao teatro, carregando o legado artístico e humanista de seu pai, Ronaldo Cunha Lima. No Elas por Elas de hoje, a gente conversa com Gal Cunha Lima. Minha amiga, prazer revê-la. Seja bem-vinda. Prazer, bom dia ouvintes da Rádio Câmara. E agradeço aí o convite. Estamos aqui. Antes da gente falar sobre essa obra que está chamando a atenção pela poesia, pela história do poeta Ronaldo Cunha Lima, o filme Habeas Pinho, vamos falar sobre Gal Cunha Lima, esse espaço do Elas por Ela, também para conhecer sobre as mulheres que fazem, que estão nos espaços diversos da nossa sociedade, não só da comunicação, não só da justiça, como eu já entrevistei várias personagens aqui da justiça, mas também da cultura. Gal vem de um berço político, mas tem uma essência, uma alma artística, né? Então, queria conhecer, né, falar mais primeiro sobre essa mulher, Gal Cunha Lima, artista. Eu acho que essa alma artista está dentro da minha casa, né? Meu pai, acima de tudo, era um poeta, né? Um poeta é um artista daqueles que sonha e sonha alto, né? Tenho irmãos que todos três tocam, né? Tocam instrumentos, né, musicais. Então, acho que a arte sempre teve ali rodeada de alguma forma. No momento que meu pai foi cassado, né? No final dos anos 60, né, na ditadura, a gente foi morar no Rio, primeiro em São Paulo e depois no Rio. E no Rio, a gente estudou num colégio chamado São Vicente de Paulo. E o Colégio São Vicente de Paulo era um colégio muito artístico. É tanto que a gente tem amigos como o Marquinhos Palmeira, que saiu de lá, né? E era um colégio que incentivava muito a arte, né? Então, assim, a arte sempre esteve perto da nossa família, de alguma forma. E aí, nesse berço da arte, Gal tem passagem no teatro, tem passagem no cinema, na produção cultural, tem um guarda-chuva aí de ações e até como palhacinha também, né? Tem um trabalho social nesse sentido. Eu comecei assim muito com esse trabalho assim mais no teatro. Eu trabalhei durante 8 anos na FUNAD, na Fundação de Deficiência, né? E na FUNAD a gente criou o Núcleo de Artes. E lá, todo ano a gente fazia um espetáculo com as crianças, né? A gente já levou ao palco mais de 90 crianças, cada um com sua deficiência. Crianças com problemas auditivos, visuais, autistas, enfim. E ali eu acho que foi onde eu terminei me encontrando, né, com esse movimento, né? Passei 8 anos na FUNAD, depois saí e depois eu fui trabalhar no espaço cultural, né, por um acaso. Até porque, na época, o governador era Cássio, ainda não tinha essa questão do nepotismo, que eu acho certo, né? E a classe artística começou a pedir para eu ir trabalhar no espaço cultural. Eu, assim, tinha hora que eu parava meu carro na rua para poder atender os artistas. Eu cheguei e falei, Cássio, eu estou trabalhando, as pessoas sabem, meu carro agora é meu escritório, né? E, no momento, Buda Lira era o vice-presidente, Buda ficou pouco tempo e entregou. Quando Buda saiu, eu assumi, né? Então, fiquei um tempo no espaço cultural e ali foi um aprendizado muito grande. Foi muito gostoso trabalhar ali, trabalhar com produção, realizar o FENARTE, realizar vários projetos, né? Que, infelizmente, hoje nem mais existe. O FENARTE fez história, né? Foram várias edições onde o festival era referência nacional. Isso. Né? A palhacinha, ela visita hospitais? Então, a palhacinha, quando entrou esse período de pandemia, eu parei e não voltei mais, né? A palhacinha, ela surgiu também, assim, eu sempre achei muito bonito o trabalho dos Doutores da Alegria. Era um trabalho que me encantava. E, de repente, apareceu um curso em Recife, dos Doutores da Alegria. Eu ia e voltava para Recife 3 vezes por semana, né? Porque eu tenho, né, meu trabalho aqui. E fiz esse curso lá, foi um curso maravilhoso. E tem coisas que a gente não explica, né? Que
que as pessoas chamam de coincidência, eu não acho coincidência. Assim que eu terminei o curso Doutores da Alegria, uma mãe, que era uma mãe de uma menina que era da FUNAD, que eu tinha uma ligação muito forte com ela, que era uma menina que tinha uma paralisia cerebral, e ela tinha muita dificuldade de falar, e só quem entendia ela era eu e a mãe dela, né? Nossa. E nesse momento que eu terminei de fazer o curso, Ana me liga, Gal, eu estou fazendo um trabalho no Laureano de Palhaço. Você sempre falou disso. Vamos lá comigo? Eu tinha acabado de fazer o curso. Eu fiz, vamos. E assim, é muito mágico, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar no hospital, né? Mas na hora que eu botei o pé, não era eu. Eu tenho certeza, ali não era eu. Baixa um santo, baixa uma palhaça. Uma energia, que né? é uma energia, assim, foi um trabalho muito bonito que eu fiz. E quem sabe um dia eu retorne, né? Pode ser missionária. Maria isso também, Peitolina, né? o nome dela. Ah, é? Isso é um apelido de infância, minha gente. Eu vou contar esse segredinho. Eu, adolescente, né, menininha, adolescentezinha, eu sou eu e mais 3 irmãos homens. Então, minha casa é muito masculina. Aquela fase da menina desenvolver os seios, meus seios cresceram muito rápido. Meus irmãos começaram a me chamar de Maria Peitolina. Eita. Então, Isso é bullying. Era bullying, né? Com certeza. E no processo do curso, o professor fez, procure um apelido vocês de criança. Aí me veio esse. Eu falei, eu tenho um, Maria Peitolina. Ele fez, é ótimo para palhaço. Então, ressignifiquei, né? Não ficou trauma, Não, então. não, de jeito nenhum. Significou mesmo. Mas como é que é? Incorpora um pouquinho ela aí. Ai, não é tão Não tem, não é fácil assim, não. Não, eu tenho que vestir. Eu acho que o palhaço, ele incorpora quando você coloca o nariz. É uma coisa, assim, muito mágica. É difícil. Você peça para me incorporar qualquer. Agora, ela é uma coisa, mas ela é muito especial. Assim. Eu acho que meu melhor lado é Maria Peitolina. E no teatro? No teatro, assim, na verdade, eu nunca tive muitas experiências com teatro, né? Tive algumas, mas assim, minha experiência maior é com cinema do que com teatro. Terminei engajando no teatro, participei de algumas peças, participei muito também da Paixão de Cristo, né? Sim. Mas assim, aí comecei com cinema através do filme de Eliezer, Eu Sou o Servo. Né? Ali eu fui convidada para fazer uma produção executiva, atuei também e me encantei com o cinema. Né? A arte do cinema ela é muito bonita porque é uma arte coletiva, onde todos são importantes, onde todos são necessários. Então, ali eu me encantei com o cinema e tenho seguido, né? De vez em quando. E já que ela falou em cinema, para a gente começar a entrar nessa seara aí, Alessandro Leite já fez um recorte ali que está disponível no YouTube, que é do poeta declamando um dos poemas mais emblemáticos que deu nome ao filme, e a gente vai começar a falar sobre isso. Vamos ouvir, portanto, esse momento. De que ano, Alessandro? Que 29 de fevereiro de 1989. 89. Qual o programa que você conseguiu resgatar esse trecho tão histórico aí do poeta Ronaldo Cunha Lima, declamando e falando da história do Habeas Pinho, né, que deu início, né, que aí inspirou o roteiro do filme que Gal fez a produção executiva, e a gente vai falar sobre esse filme agora. Eu fui procurado por um amigo que criava porcos em casa. Ele tinha sua pocilga que incomodava muito a vizinhança. E o secretário de saúde resolveu prender os porcos, fechar, acabar a pocilga desse meu amigo e cliente. E ele me procurou para soltar os porcos. Então eu requeri um habeas corpus. Em seguida, eu fui procurado por um amigo. Eu fui procurado por um amigo que foi preso e autuado em flagrante porque estava fazendo uma serenata. Imaginou, olha, que insensibilidade, né, Lira? Você ser preso porque foi enquadrado como perturbação do sossego público. Ele pagou a fiança, mas o delegado ficou com o violão, fez o inquérito e mandou para a justiça o inquérito e acompanhou o violão como instrumento do crime. Ele me procura para que eu libere o violão e eu fui ao cartório falar com o juiz, que era na época o doutor Arthur Moura. Logo depois era indado ao Tribunal de Justiça e depois presidente da Justiça. E um homem de muita sensibilidade.
E o juiz disse, olha, Ronaldo, o advogado é poeta, o réu é boêmio, o instrumento do crime é violão. Isso dá verso. Se você... Esse juiz era um poeta, né? Era um poeta. Esse juiz é notável. Ele hoje está residindo, ele se aposentou há poucos dias no tribunal, um desembargador, mas uma imensa alma, grande criatura. Eu tenho por ele uma grande admiração. E então eu compus essa petição do habeas Pinho, que era para liberar o violão, e consegui, com o despacho do juiz, com o doutor Arthur Moura, que foi que despachou, ele deferiu, concedendo a ordem Mas petrada. disse que ele despachou em verso também, não? Despachou em verso. Mas poeta. Entendo. Bom, a petição é a seguinte. O instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola. É simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu, sim, a sensibilidade de quem ouviu vibrar na solidão. O violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura e não existe entre ambos afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida que canta as mágoas que povoam a vida e sufocam as suas próprias dores. O violão é música e é canção, é sentimento, é vida, é alegria, é pureza, néctar que extasia, é adorno espiritual do coração. Seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazia em suas horas, para que volte a sentir o terno açoite de suas cordas leves e sonoras. Libera o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz cantar as mágoas que lhe enche o peito? Será crime e afinal será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando na praça suas dores? É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada a desta aos autos nós pedimos e pedimos também deferimento. A resposta do juiz. E o despacho do juiz, para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono o violão. O próprio poema já é um roteiro, né? Pois é. Ele já deixou pronto. Ele me deixou esse presente, né? Isso é um presente de pai para filha, né? Esse roteiro, né, vamos dizer, isso é um sonho que eu tenho há muito tempo, sabe? Inclusive, meu pai ainda era vivo, né, quando eu pensei em fazer isso. Mas houve aí, eu nem me lembro direito o que foi, algum problema aí familiar, eu não sei se foi o AVC que ele teve, né? Eu engavetei esse projeto. Então, ele ficou engavetado. Quando foi no final da pandemia, Flavinho Freitas, que trabalha com produção Anjo, Flavinho é um anjo, Flavinho começou a me aperrear, mas aperrear mesmo. Ele me chama muito de Glauce, que é meu nome, minha gente. Eu não sou Gal, eu sou Glauce também. Já me perguntaram assim, Gal, quem é essa tua outra irmã Glauce que a gente nunca vê? É a mesma. É a mesma. E ele começou a me aperrear. Glauce, tira esse roteiro da gaveta, tira esse roteiro. Ele me aperreou tanto que eu fiz, eu vou tirar. Obrigada, Flavinho. E a gente começou aquele processo, né? De tirar o roteiro, de fazer um projeto, colocar nas leis, ser aprovado, fazer captação, montar a equipe, filmar, pós-produção e lançar, que é esse momento que a gente vive agora, né? E que foi um momento, né? A Premiere foi ovacionado. Eu não esperava, eu confesso, minha gente, que era uma simples homenagem que eu queria fazer para o meu pai. Para a gente ter esse arquivo para a família, para os amigos. Mas é como eu tenho falado, o poeta ele é tão grande que ele tomou uma dimensão, mesmo pós-morte, né? Então, assim, aquilo que eu pensava que era pequenininho, tomou uma dimensão muito grande, muito maior do que eu imaginava. E o interessante dessa história que a gente ouviu, né? O próprio contando, para quem é da área de direito, é real, gente. Isso não é uma ficção. A petição foi feita realmente em poema e o despacho também em poema, né? Assim, muito interessante. Isso é fantástico, é feito, né, real, é feito ali na hora, praticamente, né? O juiz lança um desafio, né? O juiz fala mais ou menos assim, Ronaldo, o instrumento do crime é um violão, o advogado é um poeta, o réu é um seresteiro. Isso dá verso. Se você fizer a petição agora em verso, eu solto o violão, né? Então, eu já tinha o roteiro na mão, mas eu tenho que aqui agradecer a Natan Cirino
e Aloysio Guimarães, que são os roteiristas e os diretores que pegaram essa historinha e roteirizaram, né, na linguagem do cinema e que ficou muito bonito. E você aí valorizando o talento, né, o artista paraibano, são atores todos, né, da nossa, Eu fiz questão de a equipe ser toda paraibana. Então, a equipe é toda paraibana, com exceção do diretor musical, que é Marcelo Alonso Neves, que é do Rio, mas tem muita ligação com a Paraíba. Mas o resto do elenco, da parte técnica, figuração, foram quase 50 pessoas trabalhando nesse filme. Eu fiz questão de ser paraibano. E olha, a gente tem pessoas talentosas demais. São profissionais de primeira qualidade, pessoas que entraram no filme com muito amor e que, assim, foi uma coisa muito bonita que eu sempre escutei durante o processo de filmagem. A maioria chegaram para mim e disseram assim: Gal, muito obrigada por me convidar para contar essa história do poeta. Então, assim, é muito bonito ver que o poeta está acima de política, de intrigas, dessas picuinhas, né? Foi um processo muito bonito. Foi uma semana de filmagem em Campina Grande, uma equipe com muita harmonia, com muito amor, com muita dedicação. E foi um momento muito mágico e muito bonito. Eu só tenho a agradecer. E fala um pouco também, não só da poesia, do poeta, mas da própria Campina Grande, né? É um pouco da cidade, que né? isso é mérito dos diretores, né? Eles têm essa visão, esse olhar à Campina Grande, aos personagens. Quem é da antiga vai se identificar muito, né? A arquitetura Art Deco, né? Então, eles tiveram esse cuidado, né? As rádios da época, de fazer essa analogia. Foi muito bonito, né? Tem a direção da fotografia de João Carlos Beltrão, né? É um mestre já do cinema paraibano. Eu tenho também como montador e primeiro assistente Aderaldo. Aderaldo, muito obrigada, que Aderaldo me aguentou muito. Então, assim, uma equipe maravilhosa. Eu só tenho mesmo a agradecer. Você, nessa carreira multifacetada aí, agora também, né, mais fortemente no audiovisual, falou que foi possível através das leis de incentivo, Isso. né? O quão é importante também as empresas, por exemplo, a Lei Rouanet, empresas locais foi que deu apoio através da Lei Rouanet. Vamos falar sobre isso, porque é importante, né? São instrumentos que estão para isso, para fomentar, né, esse tipo de produção. E graças a esse incentivo foi possível realizar. Exatamente. A gente conseguiu realizar esse filme através da Lei Rouanet, né? É importantíssimo frisar aqui a importância dos empresários terem essa consciência. Fazer cinema não é um trabalho fácil, não é barato, ele é um processo caro. Então, a gente precisa realmente de apoios. E é muito importante porque é muito bom para a empresa. Ela sabe, né, para onde aquele dinheiro que ela teria que, né, pagar do imposto ao governo, ela sabe que está lá naquela obra e com a logomarca dela. Então, a gente teve o apoio aqui do Grupo São Brás, muito obrigada ao Grupo São Brás, e há um paraibano, Eduardo Marinho, mas radicado em São Paulo, através da empresa Ominilic. É uma empresa de São Paulo, né? Mas ele é um paraibano. São os dois patrocinadores da Lei Rouanet, que eu consegui esse acesso. Também agradeço aqui ao meu irmão Cássio, que fez essa ponte. Mas tem outros apoiadores, que também precisam de apoios, né, que também tiveram nesse processo. Então, assim, é muito importante que os empresários tenham essa consciência de participar da cultura. É um retorno muito grande. Olha o que a gente movimentou, Adelaide, durante uma semana, um curta-metragem. Eu tive 50 pessoas trabalhando. Eu movimentei o mercado de Campina Grande, em hotel, né? Restaurante, a questão de figurino, transporte. Então, assim, é uma cadeia, né? Movimenta a economia local. Então, é muito importante ter essa consciência que, graças a Deus, isso tem, né, tem melhorado. Gal, e que personagem você identificou Lucas Veloso como o poeta? Que semelhança impressionante daquele menino. Eu venho dizendo também que esse processo desse filme, Ronaldo e Shaolin tiveram do meu lado o tempo inteiro, porque assim foram coisas muito mágicas que aconteceram. E eu acho que Shaolin deve ter colocado na minha cabeça de Flavinho, que na mesma hora a gente fez Ronaldo para fazer Lucas Veloso. Isso já há um tempo, né? Então Lucas, né,
a ligação que Shaolin tinha com meu pai. Shaolin foi o melhor imitador de Ronaldo, né? Imitava Ronaldo perfeitamente, né? Eles eram muito amigos. Então, acho que essa ligação, né, surgiu daí. Maiana também já vinha nesse processo, nesse projeto antigo. E José, que eu não conhecia pessoalmente, foi outro que caiu do céu. Eu estava ali no. Eu já tinha toda a equipe montada, todo o elenco, e faltava esse seresteiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso de um ator que seja poeta, que seja ator, que seja cantor. E comecei. Aí, quando a dificuldade surgia, eu pedia para o meu pai e para Shaolin. Bota aí a pessoa. Eu tinha pedido isso assim há 1 hora antes. Aí peguei o Instagram, aquela coisa que você fica mexendo o Instagram. Aham. Aí apareceu o José fazendo poesia. Mas eu desci. Aí eu voltei. Quando Tocando eu violão. voltei, que eu olhei para aquele menino, eu fiz, é ele. Mandei um WhatsApp para ele. Um WhatsApp não, no Instagram, que eu não tinha o telefone dele, no Instagram mandei uma mensagem. Ele fez, já já eu lhe ligo. Já me ligou na câmera. Eu fiz, epa, peraí, amigo, deixa eu me arrumar. E assim, na hora, já emocionado, já chorando, já topou. Ele é formado em Direito, que eu não sabia. É. Já sabia, conhecia o habeas Pinho. Então, Uhum. assim, foi tudo encaixando, né? As peças, eu digo assim, foi um quebra-cabeça que as peças foram encaixadas assim, e eu tenho certeza que eu tive a ajuda lá de cima. Você é espírita? Eu digo assim que eu sou econômica. Espiritualista. Eu sou especialista, exatamente. Eu acredito. E assim, é a primeira cena de Lucas Veloso, que é a primeira cena, ele na máquina de escrever. Nossa Senhora, quem estava ali percebeu tudo. Só em falar, já estou me arrepiando. Ele encarnou meu pai estava ali. Era impressionante. A equipe se emocionou, eu me emocionei. Ele terminou a cena dele, o corpo dele tremia, não era de nervoso. Ele ali tinha recebido algo. Então, assim, foi muito forte, além dele ser filho de Shaolin, né? Então, e coisas que aconteceram. Teve um dia que, assim, o filme ia começar e a verba ainda não estava na conta. Já tinha conseguido, mas tem uma burocraciazinha, né? E na noite anterior de começar o filme, eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar um filme sem dinheiro? Eu botei o joelho no chão e eu pedi, pai, Shaolin, botei já minha avó no meio, que é a mãe do meu pai, que é forte também, e fiz, eu preciso de um dinheiro na minha conta amanhã. E eu lhe juro, quando eu acordei, que eu peguei o celular, um empresário aqui de João Pessoa tinha depositado um dinheiro na minha conta. Eu fiz, muito obrigada. Então, deu tempo do dinheiro da Lei Rouanet entrar, né? E assim, e essas coisas foram acontecendo durante o filme. Foi um processo muito bonito. Dona Até Né- quem não acreditava já estava olhando para mim, assim, eu estou começando a acreditar nessas tuas coisas. Eu disse, acredite. Dona Nezinha? É vovó Nezinha. Vovó Nezinha sempre foi uma mulher muito, né? Ela era muito católica, né? Mas de uma fé muito forte. E até hoje eu me apego com minha avó, que é a mãe do meu pai. Ela morava em Areia? Não, ela mora Guarabira? em Campina Grande. Eu nasci na casa dela. Meu pai morava lá. Então a gente, né, sempre teve essa ligação muito forte. Quer dizer, todos os netos somos. Meu pai são 11 filhos, né? Ela ficou viúva com 33 anos, criou esses 11 filhos sozinha. Então nós somos quase 50 primos legítimos. E todos têm um amor por ela muito grande. É, Uma mulher muito curioso. forte. Falou na avó, né? Falou na Na ancestralidade, na ancestralidade, força. mexe, né? Muito forte. Eu tenho muito amor e muita gratidão a ela. O filme estreou em Campina Grande, vai passar agora por João Pessoa e depois o quê? Festivais? Como é que é aí a rota dele até ele ficar disponível gratuitamente? Então, a gente vai, né? Lançamos em Campina, dia 8, né? Agora. E vamos lançar agora em João Pessoa, dia 19 de agosto, no Shopping Manaíra. Quero aqui aproveitar e agradecer a Roberto Santiago pelo apoio que está nos dando. Então, aí depois disso, a gente vai começar a participar de festivais. Já estamos escrevendo. E aí a gente tem que segurar um pouquinho o filme, né? Porque os festivais exigem isso. Mas isso não impede que a OAB já entrou em contato comigo. A Academia de Letras, a gente vai exibir. Eu vou participar agora de um festival de cinema, Farinha com Cinema em Patos. Um filme que eu atuo, Suspiro, né? Foi selecionado, mas aí depois ele já me convidou para lançar lá encerrar o festival com a Bespinho. A gente encerra, né? Então, algumas prefeituras já estão entrando em contato comigo, a gente leva. Eu só não posso jogar na internet, vamos dizer assim, colocar no Sim. YouTube agora. Mas em breve
está aí para todo mundo disponível. Dia 20, ele vai participar do Festival de Inverno na Praça da Bandeira. Tem outra oportunidade das pessoas assistirem, né? Então, assim, quem... Então lá em Campinas vai ser ao ar livre. Ao ar livre, para o povo, assim, bem bacana, eu achei, porque é como o poeta gostava, né? Tá no Sim. meio do povo, aberto. E esse filme, meu grande intuito, os diretores sempre perguntaram, Gal, qual é a tua intenção desse filme? Eu fiz homenagear meu pai e que esse filme possa passar nas escolas, nas universidades, aonde for solicitado, a gente exibe, com certeza. E vai parar por aí ou agora deu esse, né? Estimulou. Então, assim, na Porque a história verdade... do poeta deve ter muita, Tem muita história, o muita poeta tem muita história. Na verdade, eu sempre achei que um dia eu ia contar a história do poeta. Com os meus amigos cineastas, já conversava, às vezes vinha algum que morava no Rio, São Paulo, chegava aqui, via a história do poeta, sempre olhava para mim e fazia, Gal, isso dá filme, eu fiz, dá, mas eu só conto essa história depois que meu pai partiu. Meu pai já partiu tem 14 anos, né? Mas aí então, vamos ver o que é que acontece, né? O que é que o universo... Porque não é fácil contar a história de uma pessoa, e principalmente uma pessoa que foi um poeta, foi um advogado, foi um político, um humanista. Então, Qual o assim, recorte, né? qual o Ou tudo, né? exatamente, qual o recorte? Tudo teria que ser uma série. E qual o recorte da vida dele que se conta? Então, não é uma coisa fácil. Eu vi por esse habeas Pim, um curta de 25 minutos, há 3 anos que eu trabalho nisso. Imagina um longa, né? Se bem que o processo é praticamente o mesmo. É o que o pessoal diz, Gal, o que você fez é a mesma coisa de um longa, né? Seu curta foi um longa, né, o processo. Então, mas não é fácil contar essa história, mas está aí lançado, né? Vamos ver o que é que o destino nos aguarda. Muito bem, então. Eu fico muito feliz. Eu, né, assim, tenho muitos livros do seu pai. Tem até um disco que fez Isso, recital, né? Em recital. vinil, né? É, e assim, bom, quero ver. Gal, que bom a gente estar conversando sobre arte, né, em tempos tão nebulosos ainda, né? A arte nos salva. Eu Isso. só isso. Acho que a educação transforma e a arte nos salva. E você tem esse. É pedagoga também? Sou formada em educação, né? Eu fiz faculdade na PUC, no Rio. Aí meu curso chamava Educação. Depois eu fiz uma especialização em educação especial, por isso que eu fui trabalhar na FUNAD. Eu tenho muito carinho com essa galerinha que se chama de especial, porque eles são especiais mesmo. Acho que eles são muito mais evoluídos do que a gente, né? E é um processo assim muito muito bacana, né? E as velas? Eita, ainda tem as velas. Vou terminar na luz, né? É, pois é, então, eu faço essas velas, vela acesa, né? E engraçado, eu comecei a fazer vela exatamente quando meu pai teve o AVC. Eu sempre gostei de velas, né? E quando meu pai teve o AVC, eu senti a necessidade de luz, né? Aí eu fiz um curso aqui de velas e comecei a fazer aquela coisa caseira, né? E que é ainda assim, vamos dizer, eu não tenho uma empresa de velas, né? E que é caseira. Mas assim, a coisa às vezes, tem o quê? 30 anos que eu faço velas. As pessoas começaram, eu comecei a distribuir vela para todo mundo. Meus amigos não aguentavam mais ganhar velas de presente de aniversário. Mas aí as pessoas começaram a me encomendar. Então hoje eu vendo velas também, né? Assim, encomenda, eu vendo e faço com muito carinho. Amo fazer vela. É um momento assim muito de é minha terapia, né? Fazer uma oficina, né? Vamos já, em Aquela vez de, oficina ainda. aquela Lá... oficina, pode chamar. Um dia desse eu fiz aí 2 oficinas, precisando, faço sim a oficina, com certeza. Né? Porque aí já fica um conhecimento para as pessoas, né? Não, eu Da acho que comunidade todo trabalhar. saber ele tem que ser repassado. Então, podem me chamar para fazer, que eu sempre faço, né? E voltando a essa questão que você falou do cinema, que a gente está precisando de poesia, eu acho que o mundo está precisando muito de poesia e de amor. Eu acho que a gente está precisando muito contar histórias de amor. Eu acho que está contando muita violência. Eu acho que violência gera violência, né? E contar uma Paraíba, um Nordeste, que não é de fome, que não é só de miséria, né? É uma Paraíba rica, é uma Paraíba bonita, de pessoas inteligentes, enfim. Eu tive a oportunidade de conhecer ali aquela região de Ouro Velho, que meu Flavinho, faz um festival, e aquela região de Monteiro é uma região muito de poetas, né? Eu fiquei impressionada, porque assim, eu vi uma cena, por exemplo, no sábado à tarde, no lugar de os jovens estar escutando uma música, eles estavam ouvindo poesias. Todo mundo sabe uma poesia. Do meu pai, então, todos sabem. Seja homem, mulher, seja pobre, rico,
todos sabem recitar uma poesia. Isso é muito bonito, isso é muito rico, né? Isso é Paraíba. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe, Luiz, no Amém, seu a caminho. nós. Amém, amém. Muito obrigada. Você ouviu Elas por Ela. Apresentação Edileide Vilaça.